Dando continuidade à nossa programação, a gente vai ter agora uma mesa que é a conversa com especialistas 2, que é a luta pelos direitos das pessoas com esquizofrenia. As perguntas a gente vai fazer no mesmo esquema, vão ser recolhidas perguntas no final da palestra, quando for por volta das 14 horas. Para compor a mesa, vou chamar aqui a Luciene Redondo, que é assistente social do PROESC, a doutora Sofia Vilela Moraes e o doutor José Carlos do Carmo. Certo? Quem quer começar falando? Não, não quero, não. Obrigada. Pode começar. Quer começar? Boa tarde a todos. Ficou alto. Boa tarde quem está em casa assistindo a gente. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer pela participação também de quem nos assiste pela internet. É uma felicidade muito grande para a gente estar hoje aqui comemorando esse dia tão importante. É uma conquista. E eu, como assistente social, falar numa mesa sobre luta por direitos, acho que é bastante redundante até, né? Assistente social sempre brigando, lutando pelos direitos. E ter hoje o Dia da Pessoa com Esquizofrenia é também a garantia de um direito de representatividade, um direito aí de cidadania, para que as pessoas possam ter mais dignidade, né? Então, eu vou dar início à minha fala, não preparei nenhum slide, acho que a proposta hoje é a gente realmente poder ter uma troca aí com vocês, poder conversar um pouquinho sobre o panorama aí dos direitos. Eu vou começar já falando um pouquinho sobre o PROESC e o programa Inserir, porque algumas perguntas já vieram tanto nas mesas anteriores sobre o funcionamento do PROESC e também pelo site, né? Bom, eu sou a Luciene Redondo, sou assistente social no PROESC Unifesp. Eu também sou coordenadora do projeto Inserir, que é um programa de inclusão profissional para pessoas com esquizofrenia. Hoje o PROESC ele é um ambulatório que atende pelo SUS, em atendimento multidisciplinar, especializado na área de esquizofrenia. A entrada dele é através de uma triagem. A gente tem na nossa página no Facebook também como você pode participar dessa triagem, tá? E o projeto Inserir ele atende exclusivamente pessoas que estejam em tratamento no PROESC. A gente tem em parceria com a ABRE, com a AME, disponibilizado algumas vagas, né? Mas obrigatoriamente precisa estar em tratamento no PROESC, exatamente porque para que possa a gente oferecer um suporte terapêutico adequado, é importante que a gente tenha o acompanhamento de quem são esses profissionais, terapeutas, essa equipe multi aí que vai responder tanto para a empresa quanto para o candidato, para o familiar, antes e após a contratação, né? Então, dito isso, falar um pouquinho sobre a questão de direitos sociais, né? Então, direitos sociais que a gente tem muito. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Que a gente tem muito claro, né, dos direitos sociais, eles vão dentro de saúde, educação, a questão do trabalho, a questão também de transporte, de previdência social, tá? Existem 4 leis especificamente que têm norteado esses direitos sociais e que têm muito a ver com a pessoa com esquizofrenia. Vou citá-las, no caso, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, lá estabelece uma série, todos os direitos aí, na verdade, da pessoa com deficiência e a questão da inclusão, da acessibilidade dessas pessoas.
não fala exclusivamente apenas da questão do trabalho, por exemplo, mas fala também sobre o direito de ter acesso à educação, de ter acesso à habitação, de como deve ser esse acesso, tá? E a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um marco na questão da inclusão de pessoas com deficiência, porque ela vai, então, trazer a ampliação do conceito de deficiência pautado na Convenção da ONU de 2008, que diz que a deficiência não está na pessoa, né, mas que não é a pessoa que é a deficiência, mas que é a interação dessa pessoa, né, algumas limitações de natureza física, mental, sensorial, auditiva, visual, que interação aí com o ambiente que tornam, então, a pessoa aí deficiente ou que tenha alguma deficiência. Tá? E foi a partir desse olhar de deficiência biopsicossocial que tem sido possível incluir a pessoa com esquizofrenia, que é uma doença mental grave, né, persistente, dentro da política de inclusão de pessoas com deficiência. Tá? Existe também a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma lei de 1991, a Lei 8.213. Essa lei ela é muito conhecida pelo BPC, que muitos chamam do benefício LOAS, né? Na verdade, não é o benefício que é o LOAS, mas o BPC é o benefício de prestação continuada, que concede aí um salário mínimo para a pessoa com deficiência, no caso, que comprove uma renda per capita familiar aí por pessoa na família inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Só que essa lei ela confere outros direitos ali também, né, dentro da assistência social, e a assistência social ela é uma política não contributiva, né? Então, para você ter acesso também ao benefício de prestação continuada, não é necessário você contribuir com o INSS, ainda que ele seja regido pela Previdência Social, seja administrado pela Previdência Social, mas não precisa disso, de estar contribuindo. Tá? Outra lei que é também norteadora dos direitos da pessoa com esquizofrenia, dentro da saúde, nós temos a Lei 10.216, que em 2001 foi conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, que daí estabeleceu lá como deve ser o atendimento na área de saúde às pessoas com transtornos mentais. Essa lei, uma das coisas lá, objetivos, diretrizes que foram colocadas, ela foi trabalhando muito a questão da convivência, fortalecendo, né, princípios aí de convivência familiar, comunitária e de reabilitação social, de como deve ser essa reabilitação. E isso são diretrizes que vão pautando também os direitos sociais da pessoa com esquizofrenia. Em 2011, o Ministério da Saúde também estabeleceu, através da Portaria 3.088, a rede de atenção psicossocial, ordenando como deve ser o atendimento aí dos equipamentos de saúde no atendimento da pessoa com transtornos mentais. Essa rede, conhecida como a RAPS, ela vai estabelecer lá como deve funcionar o atendimento na proteção básica, que seja nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, no atendimento médico especializado, no caso de ambulatórios especializados, de hospitais também. Então, lá também já colocam diretrizes sobre a questão da reabilitação, da inclusão social, o quanto que isso deve estar pautado e deve ser algo a ser buscado pelo atendimento à pessoa com transtorno mental. Tendo essas 4 leis aí de parâmetro, né, eu gostaria de trazer um pouquinho de informações sobre cada um dos direitos aí sociais principais, que seriam a saúde, educação, trabalho, previdência e transporte. Não principais, mas que estão sempre evidenciando muitas perguntas, muitas discussões e muitas reivindicações também. Na área da saúde, a gente tem acompanhado, né, ao longo do tempo, muita dificuldade, muitas das vezes, das famílias, dos pacientes, terem acesso à medicação de alto custo. A medicação de alto custo para as pessoas que
que tem esquizofrenia, é extremamente importante, porque grande parte dessas medicações antipsicóticos, né, elas são disponibilizadas pelas farmácias de alto custo. E quando falta uma medicação, como acontece, tem acontecido, né, até mesmo recentemente, isso gera uma preocupação muito grande da equipe, né, que atende, e principalmente do familiar, que convive com essa pessoa e sabe da importância do tratamento. Um exemplo disso é, por exemplo, a clozapina, que é uma medicação que tem um controle, que precisa ter um controle hematológico, então precisa ter um acompanhamento regular de exames de sangue, e se a pessoa fica sem o uso dessa medicação, acaba interrompendo esse processo aí até depois ser estabilizado, ser colocado novamente de uma forma mais adequada no tratamento, e isso pode trazer alguns transtornos, né? Então, eu acho que fica aqui a importância de se discutir um dia como esse também, para que cada vez mais o Estado não deixe de dar essa assistência na área da saúde para as pessoas, né? E muitas das vezes essas medicações, essas reivindicações acabam indo parar na justiça, né? E a importância dessas pessoas terem garantido o acesso da medicação é exatamente para garantir a qualidade de vida dela, garantir também que ela tenha um funcionamento normal, no qual ela possa estudar, no qual ela possa trabalhar, no qual ela possa conviver, sem estar numa situação de crise, onde a gente conhece dos sintomas positivos da esquizofrenia, né? Eu costumo dizer assim que, para a pessoa que trabalha e que tem esquizofrenia, uma das coisas mais importantes é que a pessoa esteja em tratamento, né? Não dá se a pessoa não está em tratamento, não está em uso adequado. E aí, quando se fala assim, mas por que então a pessoa com esquizofrenia pode ser considerada uma pessoa com deficiência? Porque uma das barreiras ambientais, ou seja, que está no ambiente, que não depende da pessoa, é exatamente a necessidade, né, a dependência de que essa pessoa tenha em recursos na sociedade o acesso à medicação que garante aí a sua qualidade de vida, que garante a estabilidade psíquica. Um outro direito social que também é conquistado através dessas leis aí que eu citei é a questão da educação, o acesso à educação, onde é oferecido, é garantido pela Lei Brasileira de Inclusão também, apoios técnicos através de tecnologia assistiva. Nós temos projetos de leis que estão, inclusive, aí em tramitação, que foram aprovados recentemente, aí, apresentado pela senadora Mara Gabrilli, onde se prevê também que a educação regular de ensino público ela possa também ter um atendimento especializado, os alunos tenham uma garantia de um atendimento especializado no ensino. Muitas das vezes a gente acompanha algumas crianças, adolescentes, jovens que às vezes pararam os estudos devido a um período de crise, e aí quando querem retomar, tem às vezes muita dificuldade de estar na sala de aula por vários sintomas, às vezes residuais também, né? Ou então tem dificuldade de fazer a prova do Enem, a gente acompanhou recentemente, e é possível ser garantido que essa pessoa tenha um atendimento especializado, um atendimento diferenciado através da Lei Brasileira de Inclusão. Então, esse apoio técnico ele é previsto como uma tecnologia assistiva de apoio, que é uma pessoa que esteja ali para ajudar essa pessoa, né, nas atividades curriculares. Tá? Pela questão do transporte, nós temos em São Paulo e em outros estados também a isenção tarifária de transportes para pessoas com esquizofrenia, por serem reconhecidas exatamente como pessoas com deficiência. Isso é um direito garantido que é extremamente importante, porque são pessoas que muitas das vezes precisam, com uma certa frequência, ir ao médico, ir às consultas, tudo, e é importante que essas pessoas tenham garantia aí dessa isenção tarifária, né? A gente
acompanha pelo PROESC alguns casos, muitas das vezes, que, apesar do direito ali estar garantido, alguns formulários, né, algumas solicitações de isenção tarifária pela SP-Trans, elas retornam. E isso é uma luta nossa ainda também, e por isso aqui a gente continue lutando para que não seja retirado esse direito dessas pessoas, tá? Dentro da área do trabalho, é um direito social também da pessoa com esquizofrenia ter acesso ao trabalho. Quando a gente fala de acessibilidade, à luz da Lei Brasileira de Inclusão, à luz realmente do trabalho decente que foi proposto pela Organização Internacional do Trabalho, a ideia é que a acessibilidade do trabalho ela possa evidenciar também o potencial que aquela pessoa tem e oferecer condições dignas de que essa pessoa seja reconhecida no seu ambiente de trabalho. A pessoa com esquizofrenia pode ser considerada uma pessoa com deficiência, desde que identificado o agravo que exista, né, ou então as limitações de sua funcionalidade, e aí, então, ela pode ter acesso também à lei de cotas. A lei de cotas ela é da Lei 8.213, que no artigo 93 estabelece que ali algumas empresas, a partir de 100 funcionários, mais recentemente está previsto aí que até empresas com a partir de 50 funcionários possam destinar suas vagas. No Inserir, que é um projeto do PROESC, nós temos tido uma boa experiência na contratação de pessoas com esquizofrenia através da lei de cotas em empresas privadas, né, multinacionais, e também através de programa de jovem aprendiz. Poucas pessoas, muitas vezes, ainda não conhecem, mas o projeto de jovem aprendiz, para a pessoa com deficiência, não tem um limite de idade. Então, também é uma oportunidade, também é uma proposta que dá certo, que a gente vê que é muito importante, porque também promove aí a profissionalização, a capacitação profissional em menor carga horária de trabalho. E também vale dizer que a legislação também prevê o BPC Trabalho. Então, não é porque a pessoa começou a trabalhar que ela vai deixar de receber o benefício de prestação continuada. Ela pode ter ele, então, suspenso, mas é previsto também um auxílio para que ela continue trabalhando. E a gente tem visto algumas pessoas que muitas das vezes preferem até mesmo estar trabalhando do que realmente ficar na dependência do benefício de prestação continuada, uma vez que as vagas, muitas das vezes, oferecem oportunidades de remuneração maiores aí, né? Além da autonomia, além da importância para o papel social daquela pessoa, tá? Vale dizer também que as cotas não é apenas para empresas privadas, mas a gente tem acompanhado também algumas experiências onde, em concursos públicos, as pessoas podem se candidatar como pessoa com deficiência e participar aí de um concurso público tendo esquizofrenia e entrar pela cota de pessoa com deficiência. Na área da previdência social, muitas das vezes que chega também muitas perguntas e muitas pessoas buscam informações. A previdência social ela é um serviço que tem o INSS são benefícios aí contributivos, né? Então, às vezes as famílias, os pacientes, as pessoas chegam e falam: mas eu quero me aposentar. Então, precisa ter um tempo aí mínimo de contribuição. Não existe hoje aposentadoria por invalidez de uma forma compulsória, né? Anterior, precisa-se ter avaliação para um auxílio-doença, de uma doença que esteja acontecendo ou passe a acontecer no período de contribuição, e algumas das vezes a gente percebe que, por ter uma condição de pré-existência dessa doença, acaba não sendo possível. Mas a Previdência Social ela oferece, sim, aquele que tem contribuído, que tem ali dentro a sua qualidade de segurado, que a gente chama, a possibilidade de um benefício, né? Já passei, já falei muito aqui. Vou passar aqui para os meus colegas. Oi? Tá. Então,
é um pouquinho desses direitos aí que eu queria deixar para vocês. E aí eu vou passar agora para o Dr. Cal. Na Previdência Social, só para a gente concluir, a gente sabe que, por enquanto, estamos aí na discussão de uma reforma, né, e que, muito provavelmente, muitos desses benefícios desse tempo aí de contribuição vai ser muito alterado. Então, é importante que o familiar, que a pessoa com esquizofrenia conheça, tenha acesso a essas informações, possa buscar para que possamos também, como sociedade, reivindicar e também passar as informações adiante. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Tem alguém cego na plateia, não? Por que eu falei fora do microfone antes? Porque se... Sim, mas por que eu falei fora do microfone? Porque se porventura tivesse alguém cego, com deficiência visual, ela pudesse me localizar. Eu tenho vários amigos cegos e cegas, e já perguntei a eles se de fato incomoda quando eles ouvem alguém falando ao microfone e não tem noção de onde é que está a pessoa, e eles disseram que é ruim, porque aí a referência é a caixa de som. Por isso, falando em acessibilidade, é importante que, pensando nas barreiras comunicacionais, a gente sempre pense nessa possibilidade de falarmos para alguém que seja cego, então tomar esse cuidado. Isto posto, Luciene, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado de participar desse evento. Eu acho que o PROESC, né, você, o Ari, tem feito um trabalho fantástico, em parceria sempre com todos nós que lutamos para resgatar esse direito fundamental de cidadania, que é o direito ao trabalho e que historicamente tem sido negado às pessoas com deficiência. Não tenho dúvida que a razão de eu ter sido convidado é porque eu sou auditor fiscal do Ministério, infelizmente, desde 1930, nós não temos mais Ministério do Trabalho no nosso país. Mas eu já ia dizendo, sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Não sou, acabaram com o Ministério do Trabalho, infelizmente, mas a Auditoria Fiscal do Trabalho persiste, continua, então eu sou da Superintendência Regional do Trabalho aqui em São Paulo, e compete a nós a fiscalização do cumprimento da assim chamada Lei de Cotas, que a Luciene já mencionou. Essa lei, Luciene também já falou o seu número, é 8.213, né, tem um artigo, o artigo 93, que diz que as empresas, desde que tenham 100 ou mais empregados, são obrigadas a reservarem um percentual das suas vagas para as pessoas com deficiência ou reabilitados. Os reabilitados também podem ser incluídos nessa cota. A nossa opinião, e eu digo nossa no plural, porque eu acho que este é um pensamento compartilhado por todos aqueles que estão empenhados na inclusão laboral das pessoas com deficiência, é de que a principal ferramenta que nós dispomos para garantir esse direito ao trabalho para as pessoas com deficiência é a Lei de Cotas. A Lei de Cotas tem feito a diferença. Ela completará no dia 24 de julho deste ano, portanto, daqui a alguns poucos dias, 28 anos de existência. Aliás, queria aproveitar para convidá-los a todos a participarem de uma festa que há mais de 10 anos a gente tem celebrado em comemoração ao aniversário da Lei de Cotas. Portanto, no próximo dia 24 de julho, desta vez vai ser num local chamado Espaço das Artes, eu não sei se todos conhecem, mas é assim, mesmo não sabendo o nome, é bastante conhecido, porque é um prédio que fica no Vale do Anhangabaú, em frente ou ao lado do prédio do Correio, e lá então nós faremos uma grande festa, das 10 às 15 horas, com apresentações artísticas as mais diversas, música, dança, sempre, né, com a performance de pessoas com deficiência. E a ideia de celebrarmos essa festa é de chamarmos a atenção da sociedade para a importância da Lei de Cotas, até porque nós sabemos que, ainda que meio na surdina, constantemente há iniciativas no Congresso Nacional para se acabar com a Lei de Cotas. Esses projetos não dizem explicitamente que propõem o fim da lei, mas propõem algumas alterações que, na prática, inviabilizariam que ela tenha a força que tem hoje.
E é graças a ela, portanto, que nós temos conseguido ter hoje uma quantidade expressiva de pessoas com deficiência inseridas nos trabalhos formais, nos empregos formais. Quando a gente avalia o resultado desses anos todos de fiscalização, até porque vale dizer, é importante destacar que apesar da lei, né, já ter quase 28 anos de existência, o Ministério do Trabalho, assim como o Ministério Público do Trabalho, demoraram pelo menos uns 10 anos, por conta de várias questões, para efetivamente começar a fiscalização do cumprimento da lei. E nesse tempo todo, né, nós conseguimos avançar. Os resultados podem ser olhados, como em qualquer outra situação, como a metade cheia ou a metade vazia do copo. E eu diria que a metade vazia do copo é que, passado todo esse tempo, nós conseguimos preencher um pouco menos da metade das vagas previstas pela lei, algo em torno de 48%, considerando o país como um todo. No entanto, a metade cheia deste copo é que essas cerca de 400 mil pessoas inseridas no mercado do trabalho hoje fazem a diferença. Já não é mais uma coisa que surpreende, nós vemos nos mais diferentes postos e locais de trabalho pessoas com deficiência desempenhando, né, com muita eficiência as mais diferentes atividades. Eu gosto muito de ouvir das próprias pessoas com deficiência a avaliação que elas fazem. E sempre que eu pergunto, a resposta que eu tenho é: a situação não está fácil, ainda é difícil para nós nos inserirmos no mercado de trabalho. Mas a situação é muitíssimo melhor do que era há 10 anos atrás. E, mais uma vez, eu acredito que isso muito graças a essa bendita lei de cotas, que, mesmo sendo, né, uma lei da legislação previdenciária, coube a sua fiscalização à Auditoria Fiscal do Trabalho. Essa lei é importante que continue existindo, mas ela só terá a sua eficiência garantida se nós tivermos a fiscalização. Daí a importância de que nós consigamos o mais amplamente fiscalizar todas as empresas que tenham 100 ou mais empregados, exigindo que elas cumpram isto, que é uma obrigação legal. Aliás, na fiscalização, a gente sempre costuma chamar a atenção dizendo que contratar pessoas com deficiência não se trata, por parte das empresas, de uma opção, de um ato de responsabilidade social, ainda que responsabilidade social seja uma coisa legal, e menos ainda de caridade ou benemerência. Contratar as pessoas com deficiência é uma obrigação legal. Portanto, todas as empresas com 100 ou mais empregados têm que cumprir com esta obrigação legal. Agora, a quem nós estamos nos referindo quando falamos em pessoas com deficiência? Luciane já colocou aqui antes, mas vale a pena a gente destacar mais uma vez, que hoje a nossa grande referência legal é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo conteúdo se traduz, né, na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei fruto de um amplo processo de consulta pública que buscou resgatar tudo aquilo que havia na legislação ordinária referente às pessoas com deficiência e adaptar esses conteúdos àquilo que está colocado na Convenção da ONU. E a Convenção da ONU, que, aliás, diga-se de passagem, é o primeiro tratado internacional que versa sobre direitos humanos desse século XXI, e, de acordo com o que, inclusive, está na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, lá nesse artigo 5º é dito que acordos internacionais, né, dos quais o Brasil vier a ser signatário, se tratarem de direitos humanos, eles passam a ter o status de emenda constitucional. Portanto, tudo que está na Convenção da ONU, no nosso país, tem esse status de emenda constitucional. E, dentre outras coisas muito interessantes que estão colocadas na Convenção da ONU, uma delas eu diria que é o que está colocado já no preâmbulo da Convenção, que a deficiência é um conceito em evolução. Portanto, a ideia, a maneira como a sociedade vê, enxerga e trata a deficiência, ela tem historicidade, ela varia ao longo da história. E, no artigo 1º, ao conceituar o que é a pessoa com deficiência,
aí sim está o que eu considero talvez o marco mais importante do que está na Convenção. Lá está colocado, ao contrário do que sempre se disse, se pensou a respeito da deficiência, como sendo ela decorrência de um atributo pessoal, portanto, a deficiência de responsabilidade das pessoas, a Convenção coloca que a deficiência é decorrente de impedimentos de longo prazo, e eu particularmente gosto mais da tradução dessa frase que foi feita pela versão portuguesa da Convenção, que diz que ao invés de impedimentos de longo prazo, eles falam em incapacidades duradouras. Então, a deficiência, ou a pessoa com deficiência, é aquela que tem essas incapacidades duradouras, mas que, dependendo das barreiras que elas enfrentam na sociedade, é que a deficiência vai se manifestar. Barreiras essas que impedem a plena e efetiva participação das pessoas. Então, vejam vocês, né? Não se trata mais apenas desses atributos, desses impedimentos, dessas incapacidades pessoais. A deficiência, para se manifestar, ela tem que ser também decorrente das barreiras existentes na sociedade. E quando nós falamos em barreiras, que são das mais diferentes possíveis, né, eu diria talvez que a mais importante delas é a barreira atitudinal. É a barreira que leva a que as pessoas com deficiência sejam tratadas de maneira preconceituosa. Uma outra coisa interessante, que também está na Convenção e na Lei Brasileira de Inclusão, é que na tipificação, ou na categorização dos impedimentos, é colocado que eles podem ser de natureza física, sensorial, mental e intelectual. Isso trouxe para nós algumas diferenças interessantes e importantes em relação ao que até então nós considerávamos, porque era o que estava na legislação ordinária, particularmente no Decreto 5.296, de dezembro de 2004. Nesse decreto, que regulamenta algumas leis e atualiza um outro decreto, está dito que a natureza dos impedimentos é de natureza, os impedimentos são de natureza física, auditiva e visual. A Convenção fala em sensorial, a legislação ordinária é mais específica, ela fala em visual e auditivo. Aliás, aí é sempre uma questão interessante de indagação, eu tenho uma certa curiosidade em entender por que quem escreveu a Convenção falou do sensorial. Para mim, isso pressupõe a possibilidade de nós considerarmos também como uma natureza de impedimento deficiências olfativas e táteis. De qualquer maneira, voltando, a legislação ordinária fala em física, visual, auditiva, mental e múltipla. A múltipla também não está mencionada na Convenção. E esta mental, que aparece na legislação ordinária, quando nós vamos ler o conceito que está lá no decreto, é colocado mais ou menos o seguinte: deficiência mental é aquela situação em que a pessoa apresenta uma capacidade intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Este é um conceito, aliás, adotado internacionalmente para aquilo que mais especificamente a gente chama de deficiência intelectual. Como a Convenção da ONU falou em natureza do impedimento mental e intelectual, e, portanto, quem escreveu sabia a diferença dos conceitos, isso significou para nós, na prática, que também deveríamos considerar o transtorno mental, como já foi colocado, a doença mental. Portanto, desde a Convenção da ONU, quando nós fiscalizamos o cumprimento da lei de cotas, e, aliás, um momento importante da fiscalização é quando nós analisamos os laudos que caracterizam a condição de pessoa com deficiência. Isso é muito importante, e o tempo não nos permite falar muito, eu tenho só 2 minutos, mas nessa caracterização da condição de pessoa com deficiência, é muito importante que o impedimento, a incapacidade seja muito bem caracterizada, porque sem prejuízo de nós contextualizarmos isso, conforme diz que a convenção que nós devemos fazer, essa caracterização é muito importante, até porque existem inúmeras outras pessoas, além das pessoas com deficiência, que também são discriminadas, vítimas de preconceito, quando buscam a sua inserção no mercado de trabalho.
Mas a lei de cotas não pode ser considerada a panaceia para todas estas situações, sob pena de nós não atingirmos, não cumprirmos o seu objetivo, que é o da inclusão das pessoas com deficiência. Mas isto posto, desde a convenção, portanto, neste processo de análise dos laudos que caracterizam a pessoa com deficiência, nós também aceitamos como possível de serem incluídas na cota as pessoas com transtornos mentais. Obviamente, não são quaisquer transtornos mentais, né? São aqueles que levam a esta situação de desigualdade quando a pessoa busca o resgate dos seus direitos na sociedade em que ela está inserida. E, dentre esses transtornos mentais, um que, com certeza, nós consideramos para fins de cumprimento da cota, aliás, talvez o tipo de transtorno com o qual a gente tenha tido uma maior experiência no grupo dos transtornos mentais, é o das pessoas com esquizofrenia. Portanto, as pessoas que têm esse diagnóstico podem, sim, ser consideradas para fins da cota, e é um direito que elas têm de serem contratadas de maneira obrigatória por essas empresas que tenham 100 ou mais empregados. Muito obrigado. Obrigada. Bom, antes da doutora Sofia continuar, eu quero avisar que vocês podem fazer as perguntas e entregar no papelzinho, que a gente vai ter 15 minutos de respostas depois que ela terminar. Tá bom? Obrigada. Eu tenho um problema de falar sentada. Tem problema não, né? Para a câmera. Muito obrigada a Luciene pelo convite. Obrigada a todos vocês que compareceram hoje. Para mim sempre é uma honra. No dia da esquizofrenia, estar aqui conversando com vocês, né, sobre um tema que é tão caro à nossa instituição, o Ministério Público do Trabalho. É bem interessante essa mesa aqui, porque temos representantes da universidade, do Ministério do Trabalho, do Executivo, deixe-me ainda chamar de Ministério do Trabalho, né? Muito estranho ainda chamar Ministério da Economia, um pouco, até eu diria, contraditório, né? E o Ministério Público do Trabalho, né, representando aqui com a minha pessoa. O Ministério Público do Trabalho, para quem não conhece, é formado por procuradores do trabalho, diferente do CAL, que são auditores fiscais de trabalho. O pessoal costuma confundir um pouco as nossas funções e atribuições, mas uma das missões institucionais nossa é o combate à discriminação e a inclusão e a concessão de oportunidades igualitárias a todas as pessoas no âmbito do trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes é uma plateia um pouco diferente, eu diria, do que a gente está acostumado. Hoje de manhã eu estava na OAB falando sobre reforma trabalhista, né, e os desafios com a extinção do Ministério do Trabalho. Mas, para vocês entenderem, o Ministério Público do Trabalho ele atua em causas coletivas que importem à sociedade. Então, por exemplo, trabalho infantil, trabalho escravo, situações que envolvem ambiente de trabalho, né, situações que são graves socialmente e que merecem uma atenção, seja processando mesmo as empresas. No caso, por exemplo, de um auditor fiscal do trabalho, que vai lá, fiscaliza, a empresa não está cumprindo a cota de pessoas com deficiência, eles tentaram, fizeram de tudo, muitas vezes não consegue fazer com que aquela empresa cumpra, manda o auto de infração para o Ministério Público do Trabalho, e se a gente não conseguir fazer com que essa empresa cumpra, a gente processa ela, ajuiza uma ação civil pública. Só para vocês terem uma ideia, esse ano eu já ajuizei, eu acho que 9 ou 10 ações civis públicas em face de empresas que não estão cumprindo a cota. Em contrapartida, até parece, né, que só tem essa parte ruim de processar, a gente também promove a inclusão. E essa é talvez a melhor parte, né, da nossa atribuição, porque a gente participa de evento como está aqui, a gente organiza audiências públicas para esclarecer a população, o que significa essa lei de cotas e a parte dos direitos, principalmente na nossa área aqui, voltados ao trabalho. A gente estimula o cumprimento espontâneo da cota, como disse o CAL, obviamente, a gente tem um limite, porque tem um limite. A lei já tem 28 anos, né, quase 28 anos. Então, quando as empresas chegam, doutora, me dá mais 3 anos para cumprir? Eu digo, amigo, né, 3 anos, você economizou financeiramente. Você, inclusive, teve concorrência desleal, porque o seu colega ao lado se esforçou, está cumprindo a cota.
E dentro dessa atribuição do Ministério Público do Trabalho, que é promover também a igualdade e a inclusão, está um tema muito polêmico, né, que é a inclusão das pessoas que a gente chama de deficiência mental, e vamos tratar especificamente aqui da esquizofrenia. Eu acho que muitos de vocês talvez nunca souberam que uma pessoa que tem esquizofrenia poderia ser incluída na cota. É isso, eu estou vendo umas carinhas dizendo assim, nunca soube disso. Né? E aí, por isso essa mesa tão importante de esclarecimento. E eu vou confessar para vocês, não é só vocês que não sabiam. Infelizmente, muitas empresas também não sabem. Muitos órgãos também não sabem. Muitos familiares também não sabem. Muitos médicos também não sabem, que poderiam, né, nesse processo já indicar, informar. Né? Então, por isso que o nosso desafio ele é muito maior. Porque a gente ainda está no passo da inclusão. Quando eu saí desse evento que eu falei para vocês de advogados, o auditório estava cheio de advogados. Eu disse, pessoal, peço desculpa, porque eu tenho que agora ir para outro evento, né, que a gente vai falar sobre a inclusão de pessoas com esquizofrenia no mercado de trabalho. Todo mundo, nossa, né? Isso pode? Como é que é? Inclui na lei de cotas? Sim. E tem como, a segunda pergunta, tá? E tem como, doutora Sofia Tocal, incluir pessoas com esquizofrenia? Não foi feito por pessoas leigas, foi feito por advogados. Eu disse, claro que tem. As pessoas podem ter barreiras, como foi dito aqui? Pode ter barreiras. E eu diria que talvez são as maiores barreiras, porque as pessoas desconhecem tanto a doença que já criam e desenvolvem um preconceito e um conceito sobre a doença. Aí a advogada, veja só, ela tentou me explicar o que era esquizofrenia. E olha que eu não sou a mais experiente sobre o conceito, mas como eu já participei de alguns eventos, já sei algumas características específicas. Mas ela começou a desenvolver, eu disse, não é isso. Né? É isso. Ela, as pessoas, inclusive, que passam processo de medicação, elas estão plenamente, e podem estar plenamente aptas ao mercado de trabalho. Sendo que a maior barreira vai ser o preconceito. Por quê? Se numa entrevista de emprego, imaginem, numa entrevista de emprego, nós mulheres, muitas vezes, passamos pelo constrangimento de, numa entrevista de emprego, as pessoas perguntarem, mas você quer ter filho? Você tem filho? Isso já é altamente discriminatório, e é uma pergunta extremamente pessoal que não tem nada a ver com a relação de trabalho, né? Mas vamos dizer que ela também pergunta e se a pessoa tem alguma doença. E a pessoa diz, tenho. Eu tenho esquizofrenia. E faço tratamento, né? Tenho acompanhamento do projeto Inserir. Imagine que para as pessoas sem o conhecimento, vai ser uma enorme barreira. Porque não vai ser nem física, né? Arquitetônica, às vezes nem comunicacional, visual. Ela vai ser aquilo que o Cal falou, atitudinal, atitude, meu preconceito, pelo desconhecimento. Então, ainda estamos caminhando na inclusão das pessoas com deficiência, que podem ser enquadradas porque têm esquizofrenia, pelo desconhecimento puro. Um dos nossos trabalhos, lá no Ministério Público do Trabalho, em São Bernardo do Campo, que eu atuo nos 7 municípios do ABC, foi trabalhar com as empresas para poder desconstruir. Né? Como receber, então, uma pessoa com esquizofrenia? Como se comportar? Como você deve, inclusive, informar o seu colega? Porque, veja, eu consegui incluir, né? Eu consegui contratar, eu convenci o RH, eu convenci o diretor da empresa, eu vou ter outro obstáculo. Qual o obstáculo vocês acham que eu vou ter? Preconceito com os funcionários. Uma coisa que a gente pode configurar que se chama assédio moral. Já ouviram falar de assédio moral? Né? Isso aí fica até, acho que a maioria já sabe, né? Que é uma reiteração de conduta para, né, de uma situação muitas vezes humilhante, constrangedora, associada muitas vezes ao isolamento. Então, por exemplo, aí não precisa ser uma pessoa com esquizofrenia. Às vezes a gente pega situações lá no Ministério Público do Trabalho de empresas que querem forçar uma demissão e deixam a pessoa isolada, ou sem contato, ou com tarefas
extenuantes que a pessoa não vai conseguir dar conta e aí, consequentemente, não vai, né, prestar aquele serviço e vai ser xingada, vai ser humilhada, vai ser constrangida. Então, tem um outro desafio, que é o desafio também do comportamento da organização em relação ao recebimento e acolhimento daquela pessoa que tem esquizofrenia. E aí não é só preparar os líderes, né? É preparar a empresa para receber. E por isso que a gente muitas vezes fala num emprego apoiado, fala em adaptação razoável, fala em tecnologia assistiva, né? Para a gente não soltar a pessoa. Porque aí, de repente, não dê certo. E aí a culpa é da pessoa? A culpa é da pessoa, gente? Não. Né? A gente tem uma mania, muitas vezes, principalmente em volta de pessoas com deficiência, tudo bem? Tá. Em pessoas com deficiência, de dizer que o problema, como foi dito, está na pessoa. O problema é a doença dela, né? O problema é que ela não fala, o problema é que ela não vê, o problema é que ela não anda. O problema é que ela tem uma doença. E a gente não entende que se a gente começa a afastar todas as barreiras, porque uma pessoa que não vê, se eu dar um computador realmente o mesmo que eu vou usar, ela não vai conseguir ser produtiva. Mas se eu dar todo adaptado com tecnologia assistiva, ela vai ser tão produtiva quanto eu. Às vezes até melhor. Por quê? Porque a potencialidade dela foi desenvolvida com o afastamento daquela barreira. Mesma coisa das pessoas com esquizofrenia. Cada um aqui é diferente, cada um tem as suas características individuais, e não será a doença que será o motivo da não inclusão. Ela tem que ser o contrário. Né? Ela tem que ser aquela possibilidade da empresa de eu afastar as barreiras para que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades. E aí eu não culpo a pessoa, eu culpo quem? O ambiente, que não está adequado. Né? Porque se a gente chamar alguém aqui que não fala e não tiver um acessório aqui de adaptabilidade, um intérprete, não vai adiantar de nada. A gente não vai conseguir desenvolver a potencialidade dela e a capacidade. Então, a minha mensagem aqui é que todos nós temos as nossas características. Né? Somos baixos, altos, gordos, magros, feios, bonitos, cabelos longos, cabelos curtos. Temos alguns esquizofrenia, outros não têm. Alguns têm, né? Alguns podem andar, outros não têm. E a única diferença vai ser de como a gente vai lidar com essas diferenças, porque elas são inerentes à sociedade. Né? E é nosso papel, seja como o Ministério do Trabalho, Ministério Público, sociedade, universidade, estimular essa inclusão. E propagar, espero que vocês todos aqui consigam propagar uma comunicação consciente, né, e não discriminatória, porque a gente está precisando muito do discurso da inclusão no nosso país atual. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, agora a gente vai dar prosseguimento. Os nossos convidados vão começar a responder as perguntas. Passo a palavra para o senhor. Para mim, encaminharam duas perguntas. A primeira, que foi enviada pela Zazá, diz o seguinte: meu filho, 37 anos, é deficiente visual desde 99, o trauma causou esquizofrenia em 2002. Portanto, uma pessoa com deficiência múltipla. Fez faculdade de História e trabalhou pela Lei de Cotas. Fez concurso público pela Fundap e passou. Foi professor do Estado por 1 ano, depois o governo cancelou o contrato. Isto é legal? Bom, em se tratando de empresas públicas, em que o contrato de trabalho não é regido pela CLT, mas por um estatuto próprio, aí não existe a lei de cotas conforme colocado no artigo 93 da Lei 8.213. Mas existe a obrigação de que em todos os concursos públicos se reserve pelo menos 5% das vagas para as pessoas com deficiência. No caso da Fundap, eu quero crer que a Fundap era uma empresa de economia mista, portanto, não era uma empresa da administração direta do Estado.
e as pessoas eram contratadas pela CLT, portanto, a Fundap tinha que cumprir cota. Agora, eu estou usando o passado porque a Fundap foi extinta, ela não existe mais, né? Então, aí é uma situação complicada. As pessoas que são contratadas pela cota, elas não têm, infelizmente, como qualquer outro trabalhador desse país, qualquer outro empregado desse país, elas não têm estabilidade. Elas podem ser demitidas mesmo sem justa causa. A única questão que, no entanto, a lei coloca, e nós na fiscalização somos muito ciosos em relação a isso, é que na eventualidade da empresa despedir alguém que faz parte da cota, e isso significar, então, o descumprimento da cota, ela é obrigada a, antes de demitir essa pessoa, contratar outra nas mesmas condições. O nas mesmas condições não significa que precise ser o mesmo tipo de deficiência, nem no mesmo posto de trabalho. Pode ser em qualquer outro posto de trabalho da empresa e qualquer tipo de deficiência, mas ela é obrigada a fazer essa contratação. Então, objetivamente, assim, não sei como é que ficaria o caso que se apresenta, até porque, volto a dizer, a Fundap já não existe mais. A outra pergunta que me colocaram foi como fazer o enquadramento da pessoa com deficiência psicossocial, entre parênteses, esquizofrenia, para a lei de cotas. Eu já havia colocado, como em qualquer outra situação, vai precisar de um laudo. Essa avaliação que leva em consideração o contexto onde a pessoa está inserida, que analise com mais detalhamento as barreiras que ela enfrenta, deve ter como referência de classificação a classificação internacional de funcionalidade, cuja aplicação deve ser feita sempre por equipes multiprofissionais e interdisciplinares. Mas, na prática, para que isso aconteça, nós dependemos de um instrumento previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que já deveria estar pronto, ainda não está, esperamos que em breve a gente possa usá-lo, que é o chamado Índice Brasileiro de Funcionalidade, que está sendo elaborado, parece-me que já está até sendo testado. Até lá, é muito importante que se caracterize a natureza do impedimento. No caso, o diagnóstico de esquizofrenia já caracteriza, em princípio, para o auditor fiscal, que se trata, sim, de uma pessoa com deficiência. Mas, além do laudo, é sempre muito importante que se coloque um detalhamento de quais são os comprometimentos de função que essa pessoa tem em decorrência, neste caso, do quadro de esquizofrenia. Então, esse diagnóstico, mais esse detalhamento, né, mais a menção de quais são as habilidades adaptativas que essa pessoa tem comprometida, isso será suficiente para que o auditor fiscal considere que tem diante de si um caso de pessoa que deve ser incluída na cota. Eu estou aqui com algumas perguntas, e aí eu vou tentar resumir um pouquinho a resposta nelas. Até mesmo a primeira pergunta, eu quero até aproveitar e apresentar o guia de orientações, né, que nós lançamos em parceria com o Ministério Público do Trabalho, uma parceria advinda através da doutora Sofia, num projeto que nós apresentamos, recursos provenientes aí, de um termo aditivo de conduta, né? Esse guia é um guia para gestores de empresas, foi pensado e foi feito também alguns cursos, promovido alguns cursos gratuitamente para empresas do Grande ABC, onde a gente reúne informações a partir da experiência do inserir, né? Então, desde deixando claro o que é o conceito de deficiência psicossocial, esclarecendo também um pouco sobre a questão da esquizofrenia também, e orientações sobre como incluir, como deve ser a entrevista, algumas dicas aí, tá? Esse guia ele está disponível na página do PROESC, na página do Programa Inserir no Facebook também, é gratuito. Nós, infelizmente, não temos para todos aí a distribuição, então trouxe mais mesmo para vocês verem. A ideia é que ele não seja realmente um guia físico, mas digital, para que possa ser amplamente aí compartilhado, tá? E lá tem bastante informações
sobre essa experiência e como que nós temos feito dentro do inserir a inclusão profissional. Porque na primeira pergunta aqui fala assim, gostaria de saber se para inserir uma pessoa com esquizofrenia na lei de cotas só é possível através do inserir ou do PROESC, ou pode ser estendido a partir de uma avaliação considerando a deficiência psicossocial em outros locais e cidades, né? Não é necessário ser participante do projeto Inserir ou do PROESC para que a pessoa com esquizofrenia tenha acesso à lei de cotas. Lei de cotas, Lei Brasileira de Inclusão, são leis federais, né, em âmbito aí, de todo o território nacional, é um direito social garantido. Então, para isso, o que precisa apenas ter é um laudo, além do currículo, claro, né, da pessoa aí, um laudo do médico identificando o diagnóstico e também um laudo, como é previsto pela Lei Brasileira de Inclusão, se possível, ou que o médico faça um laudo bastante detalhado, como o Dr. Cal falou, com os impedimentos, identificando as limitações, ou então o impacto da funcionalidade da pessoa, ou de outros profissionais aí também, de equipe multidisciplinar, informando o que a Lei Brasileira de Inclusão vai estabelecer no 2º artigo, onde a avaliação, em alguns casos, biopsicossocial, ela deve identificar, então, fatores pessoais, psicológicos, emocionais e ambientais que oferecem aí barreiras no exercício dessa pessoa, né? Isso pode, tem vista aí a base da classificação internacional de funcionalidade, mas ainda que não tenha o enquadramento do tipo, né, o número ali, né, o código da funcionalidade, da CIF, ainda assim é possível que equipes, por exemplo, de saúde mental possam colocar. A partir do momento que você faz uma avaliação de habilidades sociais e ocupacionais, existem outros instrumentos também de terapia ocupacional, de psicologia, até mesmo de avaliação social e econômica, que podem identificar o impacto aí na funcionalidade, tá? Então, não precisa participar do inserir do PROESC. Qualquer outro serviço, e a gente já tem acompanhado serviços de CAPS, de UBS também fazendo isso, algumas ONGs aqui em São Paulo também têm aberto essa disponibilidade, e aí é importante que converse, então, com a equipe que atende, tá? Outras perguntas, elas estão relacionadas à questão previdenciária, né? E, resumidamente, 2 perguntas trazem sobre a questão de interdição, interdição civil, sobre a preocupação de recebimento de pensão pós-morte, né, pensão morte de um aposentado do INSS em favor aí da pessoa com esquizofrenia, e se para ter os direitos é preciso a pessoa ser interditada. A legislação ela estabelece que não é necessário a pessoa ter a interdição civil para que ela possa ter acesso a algum direito. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão ela coloca que a interdição ela é parcial, né, onde é lá também descrito exatamente sobre qual fim. Independente da pessoa ainda ter uma interdição parcial, isso não a impede de se casar, de votar, de trabalhar, de estudar, de ter o exercício ali da cidadania dela. Geralmente, a interdição hoje parcial ela está mais relacionada à questão de bens, de patrimônio mesmo, tá? Mas para cada um desses direitos, para ter acesso a eles, aí precisa se ver qual é o direito aqui que a pessoa, no caso, coloca, porque cada secretaria ou cada pasta aí de acesso a direitos tem ali estabelecida alguma questão. Mas não é necessário estar interditado. E muitos trazem a preocupação, poxa, mas e se eu morrer, essa aposentadoria eu posso passar para a minha família, para o meu familiar, para o meu filho? Como que é feito isso, tá? Não precisa que seja feito exclusivamente via advogado. Existe um documento em cartório civil que se chama Declaração de Dependência Econômica. Esse documento ele é unilateral, então não depende de que a pessoa com esquizofrenia concorde que o familiar ou então o cuidador vai lá e coloque em cartório isso. Isso é um documento aí de registro civil,
custa em torno de R$ 70, aí a pessoa deve ir no cartório mais próximo dela, onde ela vai declarar, mesmo que não tenha ali um laudo para apresentar, declaro os devidos fins que o fulano de tal é meu dependente econômico. Isso serve para fins aí de plano de saúde, isso serve para imposto de renda, isso serve também para ser apresentado no INSS para o aposentado em vida, para que seja colocado, então, aquele filho, aquela pessoa com esquizofrenia como, então, dependente econômico dessa pessoa. Para que, automaticamente, caso a pessoa que recebe a aposentadoria venha a falecer, o outro familiar, ou quem ficar ali responsável, tutor, enfim, possa, junto a esse documento, se apresentar no INSS e ter automaticamente o repasse aí da continuidade da pensão morte, tá? Para essa pessoa. E não precisa ser interditado. Alguns ainda têm, e aí um pouco do que foi falado, olha, mas a doutora falou, né? Olha, tem muito médico que não sabe, muito também de todas as informações, como também tem muito familiar, tem muito profissional na saúde, tem muito também advogados que também ainda não conhecem. Estamos diante de legislações também que precisam ser, por isso, a importância desse dia, né, para que cada vez mais os direitos sejam por todos conhecidos, mas muitas vezes as pessoas trazem como, olha, mas eu fui orientada pelo profissional tal que tem que estar interditado. Não, não precisa estar interditado para poder ter acesso, por exemplo, à pensão por morte, caso o cuidador que recebe uma aposentadoria venha a receber. Uma última questão sobre o INSS, são duas questões que trazem sobre a questão, sobre a continuidade, sobre o benefício aí, de incapacidade, sobre a aposentadoria, auxílio-doença, como que deve ser. Sobre uma vez que foi negado, né? Desde 2017, a Previdência Social tem feito um pente fino em vários benefícios, principalmente para quem tem até a idade de 44 anos, muitos foram revistos e foram descontinuados. Isso já é previsto a partir dessas últimas regulamentações, né? Agora, é importante sempre dizer que assim, quem tem direito, quem pode ser beneficiário de um serviço um auxílio com relação à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Quem tem a qualidade de segurado, ou seja, quem está em tempo de contribuição, quem está contribuindo. Para auxílio-doença, é no mínimo 12 meses anterior à entrada do pedido que precisa ser comprovado a contribuição. Tá? A aposentadoria por invalidez, ela mesmo assim ela tem sido revista como prova de vida e se as pessoas, tem uma questão aqui, olha, mas mesmo tendo a incapacidade anteriormente, depois foi concedido, não foi mais, foi indeferido porque não foi reconhecido incapacidade. Tá? Eu acho que vale rever cada caso, né? Existe uma previsão da própria Previdência nesse artigo sobre auxílio-doença, que coloca que em caso de agravo, né, pode ser concedido o auxílio-doença, mesmo para doenças pré-existentes. Não sei se é esse o caso. Isso vai ser importante perceber qual que é a informação que o laudo médico está trazendo sobre aquele diagnóstico, sobre aquilo que foi apresentado em perícia. Por isso que é extremamente importante que os laudos tenham uma evolução histórica do tratamento, que tenha um detalhamento do que vem acontecendo e que, se realmente existe um agravo, seja colocado isso ali para que possa ser avaliado. Não sendo possível, mesmo assim, tendo o indeferimento do INSS, a pessoa pode recorrer aí, através de juizados especiais, federais, ou então Defensoria Pública, para que seja identificado. Mas se não está cumprindo a qualidade de segurado, o tempo mínimo de contribuição, ainda que tenha a questão diagnóstica comprovada, incapacidade ou uma doença pré-existente que tenha agravo, realmente não é concedido. Tá? E é isso. Ainda tem duas? A minha vai ser bem rapidinho. Perguntaram aqui como fiscalizar em caso de discriminação às empresas e de recusa em contratar pessoas com esquizofrenia.
A fiscalização, veja, da questão da discriminação em si, ela é bem difícil, né? Da questão subjetiva. Eu fui discriminado ou no processo de seleção, ou trabalhando já na empresa. Então, é difícil chegar lá e ter um flagra dessa situação, né? Então, a gente precisa do quê? Nesse ponto de denúncia. Tá? O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias, só fazer denúncia pelo site. O importante é que faça de forma muito delimitada, indique de preferência testemunhas, enfim, possa... só para vocês terem 2 segundos, uma situação que eu tive numa empresa de deficiência até intelectual, eram pessoas que tinham deficiência intelectual, a empresa tinha contratado 7 pessoas, e sabe o que ela fez, Cal e Luciene? Ela não deu trabalho. Ela não deu trabalho. E aí eu pedi o controle de jornada, eu sabia já da denúncia, e o controle de jornada estava vazio, né? 0. E eles falaram que era porque as pessoas não sabiam bater ponto. E aí eu chamei os 7, com as famílias, ouvi todos. E eles falaram, inclusive, que a empresa mandou... Era um hospital, tá? Era um hospital a denúncia, bem grande aqui, inclusive, de São Paulo. E eles disseram o seguinte, não, a empresa disse que era para a gente falar aqui que era um dia sim, um dia não, que a gente trabalhava, mas, na verdade, a gente não trabalha. Botaram a gente num porão, né? Trabalhar com arquivos, ou seja, eles não tinham o menor conhecimento do que fizeram. E aí depois desistiram e disseram, não, fique em casa. E ainda enganaram o Ministério Público. Né? Então, vocês imaginam que essa empresa agora está pagando um dano moral coletivo à sociedade. Eu obriguei eles a contratarem um serviço de acompanhamento para a inclusão de pessoas, para delimitar as funções de cada um, acompanhar... Né? Porque todas elas me disseram isso que Luciene comentou. Nenhuma, e eles recebiam, tá? Recebiam carteira assinada, recebiam até bem, recebiam bolsa, vale transporte e tudo. Mas todos os 7 falaram, doutora, eu não quero minha mente vazia. Eu não quero ficar em casa. Eu quero trabalhar. E eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Né? E o que a empresa fez foi destruir a autoestima daquelas pessoas. E eu disse, agora você vai resgatar. Então, mas isso foi por meio de denúncia. Tá? Então, é possível a nossa atuação na parte de discriminação mesmo, sendo que um flagrante numa fiscalização, muitas vezes, é difícil. É isso. Bom, vamos agradecer aqui a doutora Sofia, a doutora Luciene, o doutor José Carlos, e a todo mundo que esteve aqui presente. Pronto.